Jordan Barreira chega ao Brasil para se apresentar ao Botafogo e diz estar alegre por estar nesse clube maravilhoso. E seguem as guerras de narrativa, né? Al Rayyan indica ao staff de Gregore que vai pagar a multa rescisória, mas tenta negociar com o Botafogo, que faz jogo duro. Outrora especulado no Lyon, Danilo, né, pode estar na mira do Botafogo. O jogador não deve ser aproveitado pelo Nottingham Forest, que coloca ele à venda, e o Botafogo é até então o único interessado. Sábado que também teve clássico carioca, Vasco e Botafogo, já com Ancelotti no banco, deu Botafogo, jogo em Brasília, e o Felipe André conta pra gente como foi essa partida. Olá, fã de esporte, ligado aqui na ESPN. E no clássico carioca, realizado na retomada da Série A do Campeonato Brasileiro, na capital federal, no estádio Mané Garrincha, quem levou a melhor foi o Botafogo. Com gols de Arthur Cabral e Natan Fernandes, a equipe oficialmente comandada por Caçapa, que teve como auxiliar David Ancelotti aqui no Mané Garrincha, para pouco mais de 31 mil pessoas, o Botafogo levou a melhor sobre a equipe comandada por Fernando Diniz. Logo aos 5 minutos, em uma saída errada do Botafogo, Coutinho arriscou de longe. John fez a defesa e no rebote Verratti não conseguiu aproveitar para abrir o placar. Aos 17 minutos, lançamento na área. Arthur evitou a saída e tocou para Arthur Cabral. O centroavante ganhou na marcação e desviou, mas Léo Jardim, com grande defesa, mandou para fora. Aos 32 minutos, um lance polêmico no Mané Garrincha. Após levantamento na área, um toque de cabeça para trás e a bola bateu no braço de João Vitor. Anderson Daronco foi chamado ao VAR para rever uma possível penalidade. Porém, o que ele marcou foi falta de ataque. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Botafogo começou a construir a sua vitória. Montoro recebeu de Arthur na grande área, driblou e finalizou. A bola foi no contrapé de Léo Jardim, que defendeu, mas Arthur Cabral apareceu sozinho e mandou para o fundo da rede. Foi o primeiro gol do centroavante com a camisa do Glorioso. Aos 33 minutos, em jogada trabalhada, Montoro encontrou Marlon Freitas na área. O volante cruzou para Natan, que mandou para o fundo da rede. Com o resultado, o Botafogo chega aos 21 pontos, enquanto o Vasco da Gama permanece com 13. Acho que hoje foi um jogo completo da nossa parte, né? Gostei muito do que foi apresentado. Acho que os atletas fizeram aquilo que foi treinado também. Sabíamos da dificuldade que é sempre jogar contra os times do Diniz, né? Então, mas hoje eles entraram decididos a voltar para casa com a vitória. No primeiro tempo, para o final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Então, essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. As equipes agora se preparam para voltar aos gramados por competições diferentes. Na quarta-feira, o Botafogo vai receber no Newton Santos o Vitória pela Série A. Já o Vasco da Gama, na terça-feira, encara o Independente Del Valle, partida válida pela Copa Sul-Americana. Pois é. Teve clássico no Rio também, né, Glenda? Teve clássico no Rio com Cláudio Caçapa no comando. Oh, perdão, foi em Brasília. Perdoe, aliás, vou falar o seguinte, foi em Brasília e o gramado estava uma bucha. A quantidade de areia, o jogador chutava areia. É impressionante como não resolve isso. Sabe quanto custa para ter um gramado zero? Você trocar a grama e manter ela durante o ano inteiro? Não. Você não gasta 2 milhões de reais. É dinheiro de pinga pro futebol. Não, um absurdo ter uma partida do Campeonato Brasileiro com um gramado desse. Areia. Futebol de praia. Futebol de praia, isso aí. Deixa eu só... Vamos continuar. Ó, o Cláudio Caçapa no comando. O David Ancelotti, que é o filho do Ancelotti, como auxiliar de luxo. Ele foi como auxiliar de preparador de goleiro. Gente... Coisas do futebol. Coisas do futebol, Fernandinho. O Botafogo voltou da Copa do Mundo com tudo mesmo, se impôs diante do... Tomou conta, né? Não, tomou conta. Não, ele atropelou o Vasco.
Atropelou o Vasco da Gama, venceu. Pior jogo do Vasco no comando do Diniz, né? Eu também acho. Pior jogo do Vasco no comando do Diniz. E o Coutinho se machucou, hein? Não, o Coutinho se machucou, é uma pena. Sim. Né? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O Natan perdeu um gol inacreditável, que ele ficou cara a cara com o goleiro e escorregou ali, não sei, perdeu o tempo da bola. Mas os gols foram marcados pelo Arthur Cabral e logo depois desse lance cara a cara com o goleiro, o Natan Fernandes foi lá e fez o segundo. O Arthur Cabral, que é o substituto do Igor Jesus, né, que foi embora. Um jogador importante nessa história recente do Botafogo, cotado até para ser jogador de seleção brasileira, foi embora para a Inglaterra, mas enfim, o Botafogo está se reconstruindo aí. E essa escolha do David Ancelotti aí, que fica a dúvida. Será que vai dar certo? Ele nunca havia comandado um time de futebol profissional. Essa aposta aí, o Botafogo faz essa liberação também para ele quando for convocado para a seleção brasileira, já que ele é auxiliar do seu pai, do Carlo Ancelotti. Enfim, vamos aguardar. Tomara que tenha sido uma escolha acertada aí do Textor, né? Porque o Botafogo é impressionante, ele sofre com escolha de treinadores, com a saída de treinadores. Inclusive o Botafogo, a informação é que o Gregory foi vendido, né? Foi. Está indo embora pro futebol do Catar. Com o antigo técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, está tocando o time lá. E gostou e levou ele. O Al Rayyan levou ele embora. Mas é interessante isso, que o Botafogo consegue bons resultados, mas não consegue fixar os seus treinadores. Essa é uma boa observação. Não sei se é capricho do Textor, até porque também é problema dele, porque ele é dono. Arde no bolso dele se ele fizer uma besteira. É diferente de clubes que são associativos, quando fazem essa ciranda de treinadores, a dívida fica para o clube, para quem errou, para quem não escolheu direito, acaba deixando para o seu sucessor a pagar a conta. A reclamação dele, do técnico anterior, é que ele perdeu o DNA do Botafogo. Deixou de jogar pra frente, que o Botafogo agora foi... Se puder mostrar de novo essa imagem anterior aí. Falei. Foi sensacional. O jogador estava chutando areia. Eu nunca vi um negócio desse. É muito triste. Isso é básico. E agora que o futebol brasileiro conseguiu vender... Olha só que loucura. A hora que ele ajeita o pé para chutar e agora. Olha isso. E como o futebol brasileiro, que agora foi vendido, chegaram num acordo, as duas ligas aqui no Brasil, para venda dos direitos de transmissão do futebol pro exterior do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não participou da negociação, ficou de fora, mas a negociação mesmo assim avançou. Agora, como é que você vai querer vender o Campeonato Brasileiro com esse tipo de gramado? Que é o mínimo você ter a condição básica do gramado. E como eu disse, custa 2 milhões de reais. A CBF paga metade para o clube que não pode, que eu acho difícil um clube não poder arcar com essa despesa. Mas não pode ter esse tipo de gramado. Com a quantidade de jogos que a gente tem, deslocamentos, mudança de temperatura, e você ainda não tem um gramado, o gramado, em vez de ajudar, ele dificulta, ele atrapalha, não tem condição. Além de atrapalhar, ele pode causar lesões no jogador. Sem dúvida. Né? Sem falar de gramado sintético, né? Ah, não. Isso daí é outro... Aliás, esse assunto é muito polêmico. A FIFA libera, mas está tendo um Mundial de clube nos Estados Unidos, os gramados que eram sintéticos tiveram que ser substituídos por naturais. Cara, a gente vai na contramão. É outra conversa daí. Bom, após a partida, o Cláudio Caçapa falou sobre a chegada do David Ancelotti ao Botafogo e Fernando Diniz lamentou o desempenho do Vasco, que foi horroroso. Se a gente for resumir tudo isso, eu acho que isso mostra tanto a humildade da parte de todos, né? Porque não é fácil, como você bem disse, um auxiliar de luxo mesmo, né? Então eu fico feliz em poder ajudar e ele participou da forma que poderia, né? Mas eu acho que com a bela vitória que nós tivemos hoje, vem a coroar a semana. Porque a semana também foi muito leve, né? A chegada dele foi muito leve, é um cara bem simpático, um cara aberto, um cara muito humilde. Não somente ele, mas o restante da comissão também. Eu acho que isso os jogadores viram e transformaram isso hoje numa bela vitória. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também que estava treinando melhor, daqueles jogadores que não estavam iniciando, era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso.
e vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo. Direção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui de fazer retorno defensivo. Então são coisas que isso a gente não podia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Olha só para a gente olhar aqui, para arredondar essa história, o Vasco está em 14º lugar no campeonato, certo? Pertinho da zona de rebaixamento, 2 pontos. Exatamente, 2 pontos da zona de rebaixamento. O Santos ainda vai fazer esse jogo, o Vitória também ainda vai jogar, que são os 2 clubes que estão abaixo do Vasco, com 11 pontos cada um. Ou seja, uma vitória desses 2, acabou, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento no final dessa rodada. Então, é assim, e se a gente começar a olhar, os times aqui do Brasil que não jogaram Mundial tiveram tempo para treinar. Uns tiveram mais, outros tiveram menos, porque resolveram dar mais tempo de férias ou menos tempo. Mas pelo menos há 10, 15 dias, todos eles estão treinando. Mas sabe o que me chama a atenção, Glenda? Normalmente as coletivas após os jogos é muito mais reclamação do que... a gente foi bem, a gente não foi. Sempre a justificativa, ela é muito mais presente, ela é muito mais comum do que você falar de virtudes. Eu acho que isso é um problema que a gente tem que começar a entender no futebol brasileiro. Por que se reclama tanto? Por que não se valoriza o que acontece de bom? É interessante, se você olhar, pode perceber, a maioria das entrevistas dos treinadores, principalmente, elas estão ligadas a reclamações. Eu tô contigo, tá? Eu também acho. Eu acho que acontecem coisas boas... que são deixadas de lado. Que são deixadas de lado. Obviamente que acaba puxando a atenção muito mais para o errado, para o julgamento até às vezes, do que para o lado... E não se valoriza o que tem de bom. Do que tem de bom. Concordo com você, tá? Eu sou desse grupo aí. Então, vamos aos meus palpites agora? Falando em palpite, eu adoro palpitar. Eu já falei, eu não sou comentarista de futebol. Sou repórter, sou apresentadora, amo futebol, entendo de futebol, mas não como os comentaristas entendem. E adoro dar palpite. Palpite é a melhor coisa. Pitaco. É o pitaco, é o palpite. Então os meus a liberdade que a gente pode ter, né? A liberdade de brincar, a liberdade de olhar um jogo e falar assim, eu vou pela minha intuição e não pela técnica. Palpite, palpiteira. Então, nos meus palpites da semana... Até porque futebol não é racional. Não é racional. Você vai pela intuição. Agora é rodada de meio de semana. Não, a gente vai dar o resultado agora? Não, né? Agora é direto no palpite. Meus palpites já estão na tela. Estão na tela aqui, pra vocês verem. Palmeiras, falei que o Palmeiras vai ganhar. Eu disse que o Corinthians vai ganhar do Ceará. Eu falei que o Flamengo vai ganhar do Santos. O Botafogo vai vencer o Vitória, o Bragantino vai vencer o São Paulo, vai jogar em casa, inclusive. E o meu palpite entre Fluminense e Cruzeiro é que vai dar Fluminense. O Botafogo, que teve, assim, mais ou menos a estreia do David Ancelotti, o pessoal tá apelidando ele de filhote, inclusive, né, lá no Rio de Janeiro, porque ele não tá regularizado no BID. Então, ele pôde ficar ali na área técnica, mas ele estava como auxiliar do treinador de goleiros. Eles deram ali um jeito, né, de dar uma driblada para que ele pudesse pelo menos estar ali, viu? Mas com a presença dele, já com os primeiros trabalhos dele que ele fez ao longo dessa semana, estreou uma vitória 2-0 sobre um dos principais rivais do Rio de Janeiro, sobre o Vasco, né? Chegar com essa cara nova, mano, você acha que o Ancelotti pode ser uma boa surpresa? Pode, talvez, repetir um desempenho parecido como a gente viu do Abel lá em 2020? Eu acho que sim, Jairo, porque o Botafogo é um time que ele tem feito investimentos. De vez em quando não paga também, né? Verdade. Mas que tem contratado, tem. O Botafogo ele sempre vem com times aí extremamente fortes. Por mais que a gente pense, mas o Botafogo esse ano não vai pegar no breu. Porque são jogadores que muitas vezes, Michel, Leandro, o próprio Jairo, nossos amigos que estão em casa, eles chegam sem ter aquele quilate, olha, aquele jogador que vem reluzindo, aquele jogador que vem chamando a atenção da mídia. Cara, se a gente pegar, por exemplo, o Tiquinho Soares, há 2 anos, o Botafogo jogou muito, no Santos tá jogando, mas no Botafogo ele fez o que precisava fazer. O próprio Igor Jesus. Se a gente falasse, meu time tá contratando o Igor Jesus quando o Botafogo contratou, não era um cara extremamente cobiçado. Assim como o Marlon Freitas, assim como o Gregory, assim como outros tantos jogadores, o Savarino, que o Botafogo tem no seu elenco, e que jogam muito e chegaram no Botafogo
realmente sem ter aquela pompa toda. Então o Botafogo é um time que ele tem contratado pontualmente e muito bem. Eu acho que esse técnico também é um cara promissor. É claro, não dá pra gente já cravar, olha, vai fazer um baita de um sucesso, mas diante do que ele tem na mão e o conhecimento também que já provou, aí vem de berço, eu acho que é um cara que vai dar certo no Botafogo sim. Inclusive esse moleque aí, esse Nathan Fernandes aí que marcou o segundo gol do Botafogo, que esse moleque joga, meu irmão, eu sinceramente não conhecia não, mas esse moleque joga muito. E acredito sim que o Botafogo é um time que vai surpreender no Campeonato Brasileiro, mesmo com essas ausências no pós-mundial. É possível, Michel, que dê essa arrancada na sua avaliação também? Não, sim, eu acho que o Mano foi... Como todo mundo recebeu o elogio dele hoje, eu vou falar que ele foi perfeito também. Agora é minha vez, mas realmente concordo com o que ele falou. Eu acho que o Botafogo, nos últimos 2 anos, com os da mesma forma que o Mano falou, com os jogadores que talvez a gente tivesse falado não vai andar, e encaixou e encaixa. Por exemplo, o Igor Jesus sai, chega o Arthur Cabral, que não chegou a jogar muito no Mundial, mas agora com a saída definitiva do Igor Jesus, ele joga e já chega fazendo gols. Então isso é importante para ganhar confiança. Então eu acho que o Botafogo tem tudo sim para fazer mais um ano como vem sendo nos últimos 2 anos aí. Você acha que o Botafogo de 2025 tá mais pro Botafogo que venceu o PSG ou pro Botafogo que perdeu do Palmeiras no Mundial? Cara, aquele jogo do PSG ali não dá pra muito levar com parâmetro, né? E esse Botafogo que a gente tá vendo é um Botafogo muito forte, né? Botafogo que jogou lá no Mundial também, né? Competitivo, luta. O Mano foi muito bem quando ele falou que jogadores que você talvez não contrataria pro seu time, mas eles chegaram ali, né? Quietinho, devagar, foi se encaixando e jogam muita bola. Arthur Cabral, muito bom jogador. Nos últimos anos eu pude acompanhar ele aí fora do Brasil, jogando bem. Então, assim, eu acho que ele vai se encaixar bem nessa posição ali com o ataque do Botafogo. Cara, o Botafogo eu acho que tem tudo aí pra lutar na parte de cima da tabela, pra disputar título. Ô, Michel, faz diferença, porque eu vi que, por exemplo, o David, ele pediu assim, um treinador específico para lidar com situações de defesa, outro específico para bola parada, outro específico para ataque. Essa estrutura de futebol europeu vindo aqui para o Brasil, isso faz diferença da sua avaliação de forma negativa, positiva? Tanto faz? Pode ser nesse estilo de jogo? Pode representar diferença? Se tá dando certo lá, por que não pode dar aqui? Eu já trabalhei em clube que tinha treinador de atacante. Como é que funciona isso? O treinador dá o treino, porque na verdade antes eles já, né, todo o staff, eles já montam juntos ali o treinamento, né? Por exemplo, aí o treinador chega lá e fala, não, hoje o treino todo é comigo, não vou fazer nada específico. Não tem problema. Os treinadores vão lá e acompanham e ajudam durante o treinamento de alguma forma. Vai ter dia que vai ter um treinamento específico para os meias, um treinamento específico para os atacantes, e aí cada treinador vai lá e dá o seu treino específico para cada jogador. E assim vai. Eu acho que é válido. Eu acho que quantas vezes a gente não parou para ficar batendo no gol ali, entendeu? Então assim, eu acho que é válido. Se está dando certo lá fora, por que não a gente não usar isso aqui no Brasil? Entendeu? Se está dando resultado. Então eu acho que não teria problema nenhum, não. Não, isso aí é quase uma aula de reforço, né? Eu acho que é legal. Porque, por exemplo, o Carille, ele era o cara que treinava a defesa do time do Tite. Tem muita gente que não sabe disso, mas o Carille era o responsável pelos treinamentos defensivos do time do Tite. Todo mundo fala, o Corinthians defende bem. Era trabalho do Carille. É que o Carille, depois que ele largou ali pra virar um treinador, ele não teve tanto êxito. Por mais que ele tenha sido vitorioso no Corinthians, mas não teve uma carreira tão próspera. Eu queria até saber do Leandro, do Michel, se eles estavam lá quando um presidente do São Paulo, não lembro quem foi à época, que ele quis ensinar o Márcio Santos a cabecear uma bola. Lembra? Teve um presidente de São Paulo que ele... não tava, né? Mas daí é loucura. Aí é loucura. Pelo amor de Deus. Aí, com todo respeito, aí é a hora que você tem que olhar pro dedo e falar pra você. Vamos ver aqui quem quer. O meu presidente. Você paga nós, mas não vou nem escutar o que você tá falando. Entra aqui e sai por aqui. Aí não, pô. Cada um na sua, né, pô? É a mesma coisa que eu bater lá na porta dele e falar, você tem que fazer assim. Não, pô. Não dá, né? Não dá. Mas outro detalhe sobre o Botafogo que a gente falou, por exemplo, acho que o Botafogo não tem como pegar como exemplo, por exemplo, o jogo do Paris Saint-Germain, porque ali
foi adaptado de uma forma que o Botafogo nunca vai jogar assim aqui no Brasil. A maioria dos jogos do Botafogo. Porque ele entendeu, pô, tecnicamente o Paris é muito superior a gente, vamos fechar a casinha e pronto. Acho que o Botafogo aqui não vai jogar dessa forma. Nem precisa. Não, talvez contra um Flamengo, pode ser, como o São Paulo fez. Pode ser que sim. Se não, e outra, com todo respeito, o Botafogo vai jogar 100 vezes contra o Paris Saint-Germain, no momento atual hoje, vai ganhar uma. Sim. Ó, a gente tá falando, por exemplo, de um jeito lá. diferente, de um estilo diferente, né, que vem dos europeus. Paulo Sousa, por exemplo, começou a usar telão, né? Na época que estava no Flamengo. Olha lá, a gente tem até a imagem aí, ó, do uso do telão à época do treino, tá vendo? Enquanto estava todo mundo ali na beira do gramado, esse telão dando algumas instruções para os jogadores ficarem olhando e não durou muito tempo, né? Depois de 30 jogos, acho que ele deu tchau para a gestão. Esse tipo de inovação aí faz diferença? Ou isso é mais do mesmo? É o cara que quer utilizar ali o telão, a tecnologia para fingir que faz alguma coisa? O que você acha, mano? Eu acho que é legal, cara. Se você pegar, por exemplo, tem situações aí que você utiliza até um drone para analisar taticamente o jogo ali, enfim. Dentro de um treinamento, às vezes aí fica mais fácil para o jogador até assimilar alguma recomendação, falar, tá vendo, você tá caindo muito por aqui, eu quero que vocês joguem mais por ali. Eu acho que tudo que for em termos de tecnologia para ajudar até na compreensão, porque de vez em quando você vai falar aquele futebolês, o jogador gosta daquele papo aí daquele jogador que é boleiro, igual o Renato Gaúcho. Ele vai entrar na mente do jogador porque ele fala do dialeto que o jogador também fala. E é aquele cara que tem um poder de persuasão pela característica que ele tem. Mas você vai pegar um cara mais formal para tentar ser boleiro, não vai dar certo. Você vai tentar aquele cara mais formal para passar uma preleção, o Leandro e o Michel podem falar melhor, o cara vai dormir na preleção do cara porque é um cara chato, é um cara chato. E o Tite tornou-se esse cara chato também, não dá pra ouvir o Tite falando. Mas se você pegar, por exemplo, ali um telão, às vezes aí com drone, eu acho que é legal, cara. Eu acho que tudo que for aí pró-futebol e o cara entender ali o que o treinador quer, eu acho que é válido. Deu resultado, amigão. Tanto faz. Se tiver dando resultado, bora. Quem foi o treinador mais chato que já te deu preleção? Pô, mais chato, preleção? Aquele cara que você fala, mano, vou dormir aqui. Pô, eu acho que... Porra. Você deve lembrar, mano. Cara, vou te falar, eu vou falar que todas as preleções quando eu estive lá na Alemanha foram chatas. Não entendia nada que o cara tava falando. O tradutor tava lá pra te orientar. Tinha dia que não tava nada. Tinha dia que não tinha, né? Eu só segui os pontinhos. Vai pra lá, vem pra cá. Na Rússia é a mesma coisa, sem intérprete. Pô, teve dia lá que eu peguei e não tinha intérprete não, filho. Aí você tinha que ficar lá meia horinha. Ele, não, pra um lado e pro outro. Aí eu tinha que fazer cara de consertado lá, mas consertar como? Tá entendendo nada? Não tinha nenhum companheiro pra ajudar? Alguém que entendia mais? Porra, quando eu cheguei lá tinha um peruano só, que era o Farfán, lembra do Farfán? Sim, tinha um peruano. Né? Quem mais? Depois o Rafael veio depois. O Rafael é um brasileiro que jogou muito tempo lá, não sei se vocês lembram, meia, jogou muito tempo lá na Alemanha. Jogou se eu não me engano, muito tempo não é o Hamburgo. No Borussia? Jogou no Borussia Mönchengladbach lá. Jogou lá. Mas a carreira dele toda lá fora e ele foi pra lá depois. Ele fala muito bem alemão. Então ele depois no final acabou me ajudando um pouquinho. Mas antes, filho, aí aquela seleção lá pra mim era chata, pô, porque eu não entendia nada. Mas brasileira, arruma uma treta aqui no Brasil. Brasileira? Não, brasileira... E você, Leandrão? Um treinador chato, assim, não, que nossa, assim, de preeleição de chato não, mas de longas preeleição, tipo assim, 1 hora de preeleição, 1 hora e pouco, era dos Anjos. Passava de 1 hora e pouco de preeleição. Goiás, pegou ele no Goiás? Peguei ele no Fortaleza. É muita coisa, cara. Eu acho que vai de cada treinador, né? Já peguei treinador que nem preeleição dava, porque ao longo da semana já falava tudo, então não precisava falar muita coisa. Depende, cara, depende. E no Japão? Eu lembrei um. Fala. Pode falar, Solta. Eu lembrei um, mas não é brasileiro, não. O Michel não quer se comprometer. Não, mas não, é que eu lembrei. Mas eu joguei com... Não, pô, porque, por exemplo, no São Paulo eu peguei gringo pra caramba. Peguei Osório, peguei Balsa. Osório você ganhou uns bilhetinhos. E a do Osório era ruim. Porque falava muito. E os bilhetinhos? Vai demais. Eu peguei um bilhetinho dele só.
O que ele falou pra você no bilhete? Não vi. Nem leu. Jogou fora. Tá perdendo, pô. Que você dá no bilhetinho? Pô, eu perdendo, eu vou ter que ficar. Que tempo que eu tenho pra ler bilhete? Pô, tá de sacanagem, pô. Não, pô, nem vi. Nem vi. Será que a Todo preleção respeito, mas do não Abel vi. é chata? Será que é muito longa? Não sei. Não sei, viu? Não acompanha quase nada, né, cara? Hoje você não vê mais nada que acontece dentro do clube. Mas não deve- Os caras também só mostram quando ganha, né? Que aquele cara chora, né, mano? Que faz aquele reboliço. Quando perde também fica bravo. Mas dá resultado. Não sei se é chato. Dá resultado. Aí uma série de resultados negativos. O Botafogo, voltando do Mundial também, fez até uma participação legal, apesar de ter sobrado para o Renato Paiva. O Arthur Cabral, aquele, Ceará, Palmeiras, estava na Europa, veio para o Botafogo e abriu o placar, aproveitando uma grande defesa do Léo Jardim, ele pegou a sobra. E o Natan Fernandes tinha perdido um gol um minuto antes, assim, cara a cara. Aí fez esse aí, o passe que veio da direita, assim, é uma primor, né? Do Marlon, né? E o gol, aliás, o Gregory tá indo embora, né? Meio campo do Botafogo, 2-0. De informação exclusiva, quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros. Mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo. Algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras por 20 milhões de euros e na temporada passada, até por conta de algumas lesões, só conseguiu estar em campo em 13 partidas. Pergunta que eu deixo para o torcedor palmeirense. Richard Rios deve ser negociado nos próximos dias. Tratativas com a Roma já estão em andamento, a Roma oferece 25 milhões de euros e o Palmeiras pede 30 milhões de euros. Seria inteligente utilizar a maior parte dessa grana da venda do Richard Rios para a recontratação do Danilo? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Agora sim, bora falar sobre Roberto Firmino, o atacante brasileiro de 33 anos de idade, que foi alvo de uma negociação recente do Botafogo e também era sonho de vários torcedores do Corinthians, não voltará ao Brasil, pelo menos por agora. É que nas últimas horas o Firmino se acertou com o Al Sadd, time do Catar. O mais rico clube do Catar vai pagar cerca de 7 milhões de euros para o Al Ahly para antecipação do fim do seu contrato. O Firmino também terá vencimentos bem próximos aos seus atuais, algo na casa dos 10 milhões de reais. A ideia do Firmino era jogar na Inglaterra, mas diante da falta de propostas inglesas e das ofertas brasileiras muito distantes do ponto de vista financeiro daquilo que ele imagina, Firmino preferiu continuar no Oriente Médio. Troca a Arábia Saudita pelo Catar e adia seu retorno ao futebol brasileiro. A tendência é que a gente tenha o Firmino por aqui em 1, 2 ou no máximo 3 anos. Acho uma pena, tenho certeza que o Firmino seria um enorme acréscimo para o futebol brasileiro. Jordan Barreira chega ao Brasil para se apresentar ao Botafogo, aspas, alegre por estar nesse clube maravilhoso. Reforço do Botafogo, Jordan Barreira já chegou ao Brasil. O meia colombiano desembarcou no Rio de Janeiro e deu entrevista ao canal BTB Esporte. Aspas para ele. Venho com muita expectativa. Estou alegre por estar nesse clube maravilhoso. Venho ajudar com o meu futebol, minha alegria e poder fazer tudo bem para desfrutar da minha passagem no Brasil. Espero dar alegrias à torcida do Botafogo. Declarou Jordan Barreira. O meio atacante de 19 anos foi comprado por 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais. Junto ao Júnior Barranquilla, ele vai realizar exames médicos e assinar contrato para ser anunciado oficialmente. O moleque aí que
né? Pelo que eu vi, lógico, sempre são imagens, vídeos, estatísticas. É um garoto muito forte, muito rápido. Joga pelo lado direito do campo. Pode ser que nós tenhamos aí, quem sabe, encontrado o jogador para ser... Não para ser o Luiz Henrique, porque a gente não vai ter em qualidade o Luiz Henrique tão cedo. É um cara muito acima. Mas em estilo, alguém que possa replicar o que fazia o Luiz Henrique ano passado. Se a gente conseguir isso, a gente está praticamente com um time similar em estilo ao do ano passado. Só trocando o Igor Jesus, que é um atacante móvel, por um atacante de referência de área, que é o Cabral. Mas o Montoro fazendo a domada. O Pantaleão, que lembra muito o Bastos. Se realmente o que aparenta ser esse Jordan Barreira for verdade, um cara que tem um estilo de jogo parecido com o do Luiz Henrique, um atacante pela direita, um ponto direita, de muita velocidade, muito drible, corta para o meio, né? Um contra rabiscante, vamos dizer assim, né? E a capacidade de cortar para o meio e para o fundo com a mesma facilidade, lembrando muito o Luiz Henrique. Ele não é baixinho, pelo que eu vi, não é baixolinha, ele tem uma altura legalzinha. Pode ser um cara que possa replicar o estilo de jogo do Luiz Henrique, e a gente consegue um estilo de jogo muito parecido com o de 24, com peças um pouco inferiores, mais jovens. Almada e Luiz Henrique são mais velhos do que o Jordan Barreira e o Montoro, mas pelo menos a gente pode replicar o estilo do jogo, o que já é um grande avanço. Estou esperançoso com esse moleque, parece ser muito bom de bola, tomara que dê certo. O Ryan indica a staff do Gregory que vai pagar a multa rescisória, mas tenta negociar com o Botafogo, que faz jogo duro. O Ryan indicou ao staff de Gregory que vai pagar a multa rescisória de 8 milhões de dólares, cerca de 44,3 milhões de reais, para contratar o jogador neste segundo semestre de 25. Porém, tem postura diferente com o Botafogo e tenta negociar o valor da compra. A informação é do jornal O Globo neste domingo. É o que tem gerado imbróglio. O Botafogo faz jogo duro, bate o pé e avisa que só vai vender o volante pelo valor da multa rescisória com pagamento à vista. Não é uma venda, né? É um rompimento de contrato. Quando você vende, você pode escolher qualquer valor. Qualquer valor. Pode ser até um valor superior à multa, mas às vezes é pagado de forma parcelada e tal. Agora, se é o valor à vista e da multa, não é uma venda. É o time que veio aqui, pagou a multa para romper o contrato do jogador e assinou com ele sem vínculo. Então, o Botafogo não estaria vendendo o Gregory, estaria tendo seu contrato rompido com o pagamento da multa, né? O Al Rayyan já tem acordo salarial com o Gregory, que enxerga a proposta como irrecusável. A contratação é um pedido de Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.